Bom dia. Bom dia. Bom sábado para vocês. Sejam muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que semana após semana nós possamos ter uma experiência real com Deus. A todos vocês que estão aqui na Rua Cubatão, número 77, sintam-se em casa. Espero que vocês aproveitem este culto junto conosco, que vocês louvem bastante e fiquem bem à vontade aqui para curtir todo o culto conosco, ok? Para você que nos acompanha pela internet, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado porque você permite que toda semana a gente entre na sua casa através do YouTube. E eu preciso pedir um favor agora para você. Se inscreva no canal da Nova Semente. Se você olhar aí, a gente está com 99 mil inscritos. Faltam 1.000 inscritos para a gente alcançar a marca de 100 mil inscritos no YouTube. E isso é muito importante porque gera engajamento, gera um monte de benefícios para os vídeos da Nova Semente serem distribuídos para mais pessoas. Então eu preciso que você se inscreva no canal e vocês que estão aqui na igreja também. Todo mundo é inscrito aqui? É? Certeza? Quem não é, pode... Vocês estavam no celular até agora, não tem problema pegar agora, pode olhar aí o celular, se inscrever no canal da Nova Semente. E curte o vídeo. Tem um joinha aí, curte o vídeo e deixa aí nas mensagens, você que está assistindo a gente pelo YouTube, de onde você é, o que você gostaria aqui para a Nova Semente, deixa sua sugestão, fale conosco através do chat e alguém da Nova Semente vai responder aí para vocês, ok? Vocês também podem acompanhar a Nova Semente em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se você precisar de qualquer coisa, chama a gente por lá que alguém vai responder também. Especialmente no Instagram, você também encontra o Instagram do Instituto Sementes, que é o braço social da Nova Semente. E a gente precisa da sua ajuda lá também. Seja ajuda com recursos ou seja ajuda como voluntário, a gente conta com vocês, ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este sábado. Quero pedir que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para que possamos louvar o Teu nome e receber a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mil vezes eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos e tudo o que sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar. Senhor, é o nosso desejo prosseguir em Te buscar. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Ti, buscar, sempre me perder na arte
Neste momento de oração, eu gostaria de convidar você a se dirigir à palavra de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 4, os versículos 6 a 7, eu leio o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse pensamento de a paz, pode ser que para você pareça uma coisa completamente utópica nesse momento. Eu sei que há muitas angústias. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muitas doenças, muitas mortes, muitas dores, problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas espirituais. Pode ser que você já tenha buscado uma solução para o seu problema e não esteja encontrando. Mas na própria palavra, em Provérbios 16:1, eu leio o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas ainda assim é possível que você pense: não é possível, eu já tentei de tudo, fiz todas as coisas. Aí um trecho do livro Ciência do Bom Viver que diz o seguinte: nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Grandes homens de Deus lutaram em oração com Deus quando tiveram suas necessidades. Elias, por exemplo, fugiu, entrou em depressão, pediu a morte. Mas Deus foi lá e resgatou Elias. E Ele vai fazer o mesmo por você e por mim, se for necessário. Eu convido, se você quiser agora, neste momento, se ajoelhar para orar ou ficar do jeito que preferir. Eu vou dar 30 segundos para que você fale a Deus as suas petições e depois eu vou orar aqui da frente. Querido Deus, estamos apresentando a Ti neste momento as nossas necessidades mais íntimas. Nós temos necessidades pessoais, temos necessidades como comunidade também, Senhor. Que talvez não estejamos enxergando soluções para elas todos esses problemas. Mas neste momento nós queremos te pedir, de acordo com a Tua promessa e a Tua palavra, a paz que vem de Ti, a paz que excede qualquer entendimento que nós possamos ter. Nós queremos, como a Tua palavra prometeu, ouvir os Teus planos para os nossos problemas, as Tuas soluções, não as nossas, Senhor. E nós confiamos em Ti, neste Deus todo-poderoso, neste Deus que pode agir e mudar soluções que consideramos impossíveis de serem mudadas. Pai querido, cuida de nós, Pai. Cuida de nós como indivíduos, como comunidade, como pessoas que amamos, que não merecemos nada, mas que neste momento nos entregamos a Ti, confiados nas Tuas soluções. Em nome de Jesus. Amém. Na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos, sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar. Bom dia, bom sábado. A gente chegou no momento dos dízimos e das ofertas. E como a gente tem feito aqui na Nova Semente, desde 2020, de uma maneira sistemática, chegou a hora de apresentar o relatório financeiro para vocês. É meio cansativo, mas eu acho que é extremamente importante para que a comunidade saiba, né, aonde os recursos estão sendo alocados. A gente juntou 2 relatórios, o de abril e o de maio, porque o sistema, que é gerido pela Igreja de 27º Dia, mudou. Então nós tivemos que fazer alguns ajustes. Vocês vão perceber que algumas contas estão zeradas. Então provavelmente elas não foram lançadas em abril e maio, mas serão lançadas em junho. Então em junho o valor vai vir diferenciado. Mas é bom porque a gente tem um panorama geral do que está acontecendo. Então aqui para vocês vai estar aparecendo, e para quem está em casa também está aparecendo.
Se você é membro da Nova Semente e quiser ver essas contas, é só pedir. A gente envia para vocês a planilha para vocês terem esse acesso. Então aí estão os valores das ofertas destinadas à igreja local, que foram enviadas em abril e maio. Em abril, 349 mil, e em maio, 269 mil. A nossa média anual está em 264 mil, num total de 1.320.000 reais que foram destinados à Nova Semente. Com isso, a gente paga, vocês estão vendo os nossos valores. Bom, vocês não estão vendo nada, né? Mas, enfim, quem está em casa acho que está vendo melhor, mas depois, se vocês quiserem. O nosso maior gasto é o gasto com... um dos nossos maiores gastos é o gasto com aluguel, que vai ser reajustado. Nós estamos em fase de negociação. Infelizmente, ele vai subir. Mas nós pagamos 46 mil reais, um pouquinho, uns quebrados aqui. Quer dizer, uns quebrados não, quase 47, de aluguel. E nós temos também um gasto fixo com toda essa programação, né? A parte da música, a parte da luz, a parte do som, a parte das imagens. Um gasto mensal que gira em torno de 50 mil reais, tá bom? E aí nós temos o gasto com a segurança, na casa de 17 mil reais, com a zeladoria e assim por diante. Então são esses gastos fixos que nós temos. Nós tivemos então uma saída do nosso caixa de 145 mil em abril e de 144 mil em maio. Então vocês percebem que a gente manteve a média de saídas. Então a nossa média de saídas, com toda a reforma que a gente fez aqui na parte do palco da Nova Semente, foi de 160 mil reais por cada mês desse ano. Então o nosso caixa está positivo em 524 mil reais, né? Glórias a Deus por isso. E a gente enviou para a Instituição Adventista do Sétimo Dia 285 mil reais em abril e 312 mil em maio. A nossa média de dízimos na Nova Semente é de 294 mil reais por mês. Ou seja, nós enviamos nesses 5 primeiros meses do ano 1.472.000 reais para a Instituição Adventista do Sétimo Dia. Então agora é o momento que você pode contribuir com os dízimos, né? Devolver os dízimos e contribuir com as suas ofertas. Lembrando que os dízimos vão para a Instituição Adventista do Sétimo Dia, que envia esse dinheiro para todos os lugares do mundo, para as missões, para as escolas, para a televisão Novo Tempo e assim por diante. Então, ao devolver o seu dízimo, você está contribuindo com a igreja na sua missão global. E as ofertas destinadas à igreja local ficam aqui para gerir os nossos gastos. Que Deus te abençoe ao você ser liberal, devolver aquilo que pertence a Ele e dar as suas ofertas. Enquanto o nosso coro com o nosso louvor cantam, vocês vão ter essa oportunidade. Quer vivamos, quer morramos, tudo que somos, tudo que temos, não importa quem você seja, onde você esteja, tudo isso é para a glória de Deus. Se você tem vida porque Ele permite. É por isso que é tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele é tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Sigamos todos juntos em oração. Em oração e na palavra seguiremos,
Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que você tem derramado sobre essa comunidade. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade de cada um dos nossos membros, dos nossos frequentadores, das pessoas que nos assistem em casa. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de um mundo tão conturbado, tantas dificuldades financeiras em tantos lugares, o Senhor tem nos abençoado. Portanto, Senhor, nós pedimos uma bênção muito especial sobre todos aqueles que doaram, que devolveram. E também, Senhor, sobre aqueles que não conseguiram doar e não conseguiram devolver. Teu Espírito, Senhor, alcance a todos e que todos se sintam abraçados por Ti, guiados por Ti e abençoados por Ti. Entregamos cada um desses recursos e também cada uma dessas vidas em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como é possível amar e não agir? Como é possível dizer que amamos a Ele, que o conhecemos, se na verdade nós não estamos interessados nos nossos irmãos, nas pessoas que estão à volta? Vamos amar, vamos cuidar uns dos outros, vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino ao Senhor. Vem com a gente, vamos lá! Como todos nós estamos aqui porque nós temos a certeza de que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. É dia de juízo em Israel, E o povo está reunido. o povo se reúne em comunhão. Um sacrifício é feito.
se faz presente no meio do seu povo. O Senhor só teve a ousadia de se tornar presente no meio de nós, revelando a verdadeira face de Deus, se tornando um de nós. Porque o Senhor é o bom pastor que deixa todas as 99 que estão no aprisco para buscar uma que está desgarrada, que está perdida. Nós andávamos desgarrados como uma ovelha perdida, mas o Senhor nos encontrou, nos alcançou e nos trouxe de volta. Muito obrigado. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O Senhor é tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O Senhor é bom. Tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele é capaz de tudo. Ele vai destruir as mentiras que contaram sobre você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Faz isso. Derruba mentiras pra me encontrar.
Ele deixa. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Essas são vozes e são palmas de pessoas que foram encontradas pelo Teu Espírito. São palmas e são vozes de todos nós que fomos resgatados pelo amor de Cristo Jesus. Fomos resgatados pelo Teu amor que entregou o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Não temos como merecer. Não temos como comprar. Mas, Senhor, humildemente, na qualidade de Teus filhos. É verdade, Senhor, que muitas vezes na qualidade de filhos rebeldes, nós simplesmente aceitamos esse amor. Que esse amor, Senhor, inunde a nossa vida. Que esse amor transforme a nossa vida. Que agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra. Que mais uma vez o Teu Espírito fare a nossa mente, fare o nosso coração. E que esse amor, Senhor, transforme a nossa vida. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Que música, né? Que música. Bom dia, bom sábado para você que está aqui, que veio à comunidade Adventista 7º Dia da Nova Semente. Bom sábado para você que está aí também, do outro lado, assistindo ao nosso culto. Essa é a comunidade Adventista 7º Dia da Nova Semente. Nós temos o privilégio de ter a presença de todos vocês aqui e aí. Essa comunidade existe, como vocês sabem, para viver e proporcionar uma experiência real com Deus. E a gente hoje está terminando o último episódio da série Santuário no Tempo, onde a gente lidou de várias maneiras, de vários aspectos, com a questão do sábado na Bíblia. E tudo que a gente falou está ilustrado nessa arte magnífica do nosso querido amigo Rony Tavares, que é o indivíduo que cuida do canal Davá do YouTube. Se você ainda não acessou, acesse. É um indivíduo com conteúdo fantástico e um artista maravilhoso também. Durante essa série, muitas perguntas de vocês chegaram até a gente, muitas perguntas sobre o sábado, sobre questões históricas sobre o sábado, mudança de sábado para domingo, como guardar o sábado, questões do sábado relativas a Polo Norte, Polo Sul. Vocês são muito criativos nas perguntas de vocês, né? Então, quando não tem pôr do sol, como é que funciona e tal. Então, um monte de perguntas muito boas que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder nessa série, mas a gente já conversou, muito provável que no ano que vem a gente faça novamente uma série sobre o sábado para tratar desses outros aspectos do sábado que a gente não conseguiu lidar dessa vez. E a gente vai terminar falando nessa série sobre possivelmente uma das últimas referências explícitas ao sábado que a gente encontra no Novo Testamento. Explícitas e cronologicamente uma das últimas que a gente encontra aqui no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é um texto muito diferenciado dos outros textos do corpus do Novo Testamento. Ele não é nem um evangelho e muitos acreditam que ele não seja nem uma carta. Alguns acreditam que foi um sermão ou vários sermões que foram compilados, né? E a gente não sabe também a autoria. O livro de Hebreus, ele é possivelmente dos textos do Novo Testamento mais polidos, mais bem escritos, mais bem organizados. E talvez um dos mais bem escritos de todo o Novo Testamento. E esse livro de Hebreus, ele apresenta uma série de desafios para a gente, uma série de coisas
que a gente não consegue entender. E, por exemplo, há uma discussão muito ferrenha no meio acadêmico, no meio teológico, sobre a autoria do livro de Hebreus, sobre a datação do livro de Hebreus e sobre até o público do livro de Hebreus, quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito e quem escreveu. Então tem uma série de questões aí nesse livro. Talvez alguns argumentam que esse livro possa ter sido uma espécie de sermões feitos por Paulo, que a sua colega de trabalho, chamada Priscila, que aparece em vários momentos do Novo Testamento, como em Atos, como em Coríntios, como em Romanos, como em Timóteo, ela aparece em vários momentos. Talvez Priscila tenha coletado sermões de Paulo, ou transcrito sermões de Paulo, ou ela mesma participado de algumas partes da composição do livro de Hebreus. Então, esse livro, na verdade, muito provavelmente não é uma carta, é um sermão que foi coletado por alguém, talvez Paulo, talvez Priscila, e colocado ali, mas a gente não sabe exatamente para que público. Então, mesmo a gente não sabendo todos esses detalhes, quem escreveu, para quem não tendo certeza, né? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, a gente não precisa desses detalhes para entender a complexidade do livro de Hebreus, a mensagem do livro de Hebreus. Essa mensagem ela é altamente atual. Quando você começa a ler o livro de Hebreus, essa mensagem está muito para os nossos dias. Pois essa mensagem parece que está direcionada para pessoas que estão passando por crises, por pessoas que estão passando pela iminência de desistir, por pessoas que olham a situação atual da vida e pensam, chegou a hora de largar tudo, chegou a hora de chutar o balde. Então, Hebreus ele fala dessa determinação, dessa persistência que o autor de Hebreus quer que nós tenhamos. Então, ele menciona ao longo do livro uma série de pessoas que foram fiéis, que permaneceram, que persistiram. E aí, por exemplo, você vai ter no capítulo 11 a famosa galeria dos heróis da fé. E aí Hebreus vai trabalhar, olha, muitas pessoas persistiram, muitas pessoas permaneceram fiéis. Mas de todas essas testemunhas, Hebreus vai falar de uma que é maior do que todas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo também enfrentou a tentação de desistir. Isso aparece no capítulo 5 de Hebreus e no capítulo 12. Hebreus coloca essa fidelidade de Jesus num contexto maior. Jesus não foi fiel, né, sem pensar em desistir. Jesus pensou em desistir, mas ele se manteve fiel. E esse é o incentivo mais forte que o livro de Hebreus vai colocar para que nós também permaneçamos fiéis. Essa convicção que Jesus tinha, essa ligação que Jesus tinha com Deus. E Deus é fiel através de Jesus Cristo. Então o autor do livro de Hebreus ele vai exortar, ele vai dizer, sejamos fiéis, vamos permanecer, não desistam, persistam. Então às vezes o tom desse livro é um tom solene, muitas vezes é um tom de não, vamos para frente, encorajando as pessoas. E parece que tem esse grande sentimento de que o autor quer que nós perseveremos. Então é esse orador, esse pregador que está pregando para uma audiência que a gente não conhece, e por isso parece que é para a gente, porque ele considera que exista uma realidade ou uma possibilidade real de que as pessoas pudessem em algum momento desistir. Como a gente não tem esse conhecimento de qual é o público-alvo de Hebreus, a gente pode entender que a mensagem de Hebreus é uma mensagem a quem possa interessar, ou seja, uma mensagem para todos nós. É uma mensagem dirigida para as pessoas que estão na iminência de desistirem, que estão na iminência de abandonarem a fé, por diversas razões. É uma carta, é um sermão que nos chama ao compromisso de permanecermos firmes, embora muitas vezes seja difícil permanecermos firmes. Então a perspectiva dessa firmeza, dessa persistência no livro de Hebreus não vai estar em nós. Não está baseada no humano, mas está baseada em Cristo. Jesus é o foco principal do sermão de Hebreus, dessa mensagem de Hebreus. E Hebreus não perde tempo em falar de Jesus. Ele já começa logo no primeiro capítulo falando de Jesus. Ele diz assim nos primeiros versos: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez
universo. Então, Paulo começa falando sobre antigamente e nos últimos dias. Antigamente e nos últimos dias. E a gente vê Paulo está querendo enfatizar essa comunicação constante, essa comunicação contínua entre Deus e a humanidade através de profetas. Deus continuou se revelando. Na antiguidade através dos profetas, mas nos últimos dias através de Jesus. E Paulo então enfatiza essa diferença. Existe uma diferença na revelação de Deus. Deus se revelou de um jeito e agora ele se revela de outro. Deus se revelou através dos profetas e agora Deus se revela através de Cristo. E há outros elementos nessa frase que são importantes. Jesus, o autor aqui, o pregador de Hebreus, ele mostra um detalhe interessante. Ele diz, olha, Deus falou de uma maneira, agora Deus fala de outra, agora Deus fala através de um filho. Ele falou dos profetas e agora ele fala através de um filho. Então ele coloca a superioridade de Jesus acima dos outros profetas. Jesus é superior porque ele é filho. E a autoridade de Jesus não deve ser questionada em momento algum. E aí tem uma ideia interessante, porque ele diz, o filho, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele coloca, quando ele fala de herdeiro de todas as coisas, ele coloca uma perspectiva futura. Porque você herda quando? No final. Então ele coloca uma perspectiva futura. E ele coloca também uma perspectiva passada. Porque ele acrescenta, através de Jesus, Deus criou o universo. Então ele junta as duas coisas. Jesus é superior a todas as outras coisas, porque Jesus estava no início. E Jesus vai permanecer até o final. Então Hebreus, ele carrega esse peso de conferir a Jesus uma identidade de quem é o Criador de todas as coisas e ao mesmo tempo de quem é o herdeiro de todas as coisas. Jesus está acima de toda a humanidade. Ele junto com Deus fez tudo, ele no final vai herdar tudo. E aí Hebreus vai falar longamente sobre o caráter de Jesus. Hebreus vai dizer, por exemplo, no próprio capítulo 1, que Jesus é maior que os anjos. Hebreus vai dizer no capítulo 3 que Jesus é maior do que Moisés. Moisés serviu numa casa que não era dele, era uma casa de Deus. Mas Jesus serviu na sua própria casa, porque ele é filho de Deus e serviu na casa do próprio Pai. Hebreus vai dizer também que Jesus é maior do que todos os sacerdotes. Jesus está acima de todos os sacerdotes. Jesus é maior do que todos os levitas, maior do que Arão, maior do que todas as pessoas. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele sempre existiu, ele sempre existirá. E aí o pregador diz, em Hebreus também, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então aqui o pregador vai dizer, Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. E aqui o pregador deixa tudo muito claro. Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é. E essa é a identidade máxima de Jesus. Jesus é Deus. E a gente viu em umas séries passadas aqui, que quando perguntam para Jesus, questionam Jesus dizendo, mostra-nos o Pai. O que Jesus responde? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é aquele que confere acesso a toda a humanidade até o trono da graça do Pai. Jesus revela a expressão exata de Deus. A realidade de Deus é plenamente encontrada em quem Jesus é. Agora, Jesus também compartilha a nossa humanidade. Ele também é feito de carne e sangue. Jesus, ele se tornou como um de nós e ele é chamado de nosso irmão no livro de Hebreus. Ele é nosso irmão. Então o conceito de quem Jesus é, da identidade de Jesus, mistura divindade e humanidade. E a fidelidade de Jesus é muito importante no livro de Hebreus, mas essa fidelidade ela não é só fidelidade humana, ela é fidelidade divina. Porque ele mesmo, diz o texto de Hebreus, ele foi provado em todas as coisas que nós estamos sendo provados. Mas nele não encontramos pecado. Nós pecamos, Cristo não pecou.
Os seres humanos, por exemplo, eles se desesperam, eles choram, e Cristo se desesperou e chorou. Mas Cristo se manteve fiel em todos os momentos. Cristo perseverou. Cristo não desistiu. Portanto, a experiência humana de Cristo é um caminho para a nossa própria experiência. Mas, ao mesmo tempo, a experiência de Cristo não é só humana, ela é também divina. E, portanto, ele é o mediador do nosso relacionamento com Deus. Hebreus não traz a fidelidade de Jesus apenas na dimensão humana, traz na dimensão também divina. As duas coisas vão caminhando juntas. Há mais identidade de Jesus no aspecto divino e no aspecto humano no livro de Hebreus. E por isso que o livro de Hebreus chama Jesus de o sumo sacerdote misericordioso e fiel acima de todos os outros. Hebreus vai dizer: Moisés foi fiel, Moisés foi um bom homem, mas Jesus Cristo é superior. Moisés serviu numa casa feita por mãos humanas, mas Cristo serve no santuário celestial. Cristo é um com o Pai. E Hebreus vai enfatizar isso o tempo todo. E aí nós encontramos essa expressão no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 23, dizendo assim: guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A fidelidade de Deus é atestada através de Jesus em todas as configurações messiânicas, Deus e homem. E o teólogo chamado Todd Steele, ele diz o seguinte: o autor mostra Jesus como alguém que confia plenamente em Deus, mas também com aquele que reflete fielmente Deus para toda a humanidade. Ele nos mostra como vivemos e ao mesmo tempo nos revela quem Deus é através do seu caráter. E agora Hebreus vai desvendar esse plano, completamente esse pano de fundo de como Deus é fiel e de como nós precisamos ser fiéis. E ele vai fazer isso através de Jesus. E aí o livro de Hebreus vai citar um profeta muito famoso no Antigo Testamento, o profeta Abacuque. E esse profeta Abacuque, ele faz afirmações sobre a fidelidade de Deus, sobre a fé em Deus. E tem um contexto muito carregado de uma situação muito específica. Abacuque escreve para aqueles que se sentem abandonados por Deus. Abacuque escreve para aqueles que se sentem sobrecarregados pelas injustiças que acontecem ao redor. Abacuque escreve com uma indignação de que parece que Deus está demorando para agir. E Abacuque questiona no seu primeiro capítulo: Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo todas as coisas que estão acontecendo? Olha a injustiça. Olha a desgraça que está acontecendo. Olha a opressão que está acontecendo. Senhor, o Senhor abandonou a gente. O Senhor nos largou. E aí no capítulo 2, Deus aparece para Abacuque e diz: não. Portanto, eu não abandonei vocês, eu estou junto com vocês. Então o livro de Abacuque é um livro que você pode ler hoje à tarde para todo aquele que se encontra com vontade de desistir, que olha ao redor e que sente que não dá mais, que sente que parece que Deus não vê, que Deus não ouve. E a voz de Abacuque, ela é ouvida em vários lugares do Novo Testamento, ela aparece várias vezes, e ela é ouvida também no livro de Hebreus. E a gente lê assim no livro de Hebreus: pois ainda em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E aqui é a citação de Abacuque, capítulo 2. Minha alma não tem prazer em quem recua. Calma, eu vou agir. Calma, eu vou agir. Só que esse texto aqui de Abacuque, ele é um texto que aparece na versão grega e que aparece aqui também aparece aqui na versão grega, mas também aparece no Antigo Testamento na versão hebraica. E onde o texto em hebraico de Hebreus diz que o meu justo viverá pela fidelidade, ele sugere uma conotação meio messiânica, mas o texto grego é diferente. O texto grego diz: o justo viverá pela minha fidelidade. Então, em grego, o pronome possessivo meu, ele é omitido antes de justo. Mas o outro pronome, ele é mudado da terceira pessoa para a primeira pessoa, de sua fidelidade para a minha fidelidade. Então, na versão grega de Abacuque, a fidelidade sobre a qual repousa a esperança da ação de Deus
é a fidelidade de Deus. Em Hebreus, no entanto, a gente vê que essa frase fica ambígua, porque tem meu antes do justo e minha fidelidade. E a ideia de fé é embutida nisso. Então é muito discutido entre os teólogos se o possessivo meu foi transposto na sentença ou se ele deve ser inferido na última parte do verso, dizendo mais ou menos assim: mas o meu justo viverá por minha fidelidade. Que é uma solução que os teólogos encontram para harmonizar a maneira como o texto aparece em hebraico e a maneira como o texto aparece em grego no livro de Hebreus. Agora, o que não é discutível, porque a gente pode ficar nessa discussão teológica por um bom tempo, é divertido. O que não é discutível é que a citação de Abacuque em Hebreus, ela visa mostrar para aqueles que estão ouvindo ou lendo o texto que a nossa fidelidade repousa na rocha fiel, que é Deus, através de Jesus. Quer dizer, de qualquer forma como você entender essa passagem de Abacuque e o uso dela no livro de Hebreus, essa passagem em Hebreus é um lembrete de uma esperança, de uma intervenção final divina. Tá ruim? Tá ruim. Mas eu vou vir. Eu vou intervir. Tenha esperança. O momento vai chegar. Ainda que pareça que Deus está demorando, ainda que pareça que Deus não está ouvindo, ainda que pareça que Deus não está vendo, Ele vai agir no momento certo. Ele vai trazer juízo no momento certo. Portanto, o convite de Hebreus é: perseverem. Não desistam. Parece difícil. Está difícil. Mas Deus vai agir no momento certo. Agora Abacuque, ele clama porque os ímpios prosperavam, porque a opressão prosperava. E Hebreus vai mais longe do que Abacuque. E por que Hebreus vai mais longe do que Abacuque? Porque Abacuque não tinha a visão da obra de Jesus Cristo. Abacuque tinha esperança de que o Messias viesse. Mas o livro de Hebreus acontece depois que Jesus já tinha vindo. Portanto, a perspectiva da esperança de Hebreus não é igual à perspectiva da esperança de Abacuque. Porque agora Hebreus está dizendo: olhe para Jesus, continue buscando Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Persistam. Continuem. Não agora mais com a esperança de alguém que vai vir, mas com a esperança de alguém que já veio. De alguém que já veio. Ok. Falamos sobre Jesus, mas e Jesus com o sábado? O que tem a ver toda essa construção numa série sobre o sábado? Como é que a gente encaixa isso no sábado? Como é que o sábado surge no livro de Hebreus? Como é que a gente consegue juntar essas coisas? Ok, ele está exortando o povo a ter perseverança, ele está exortando o povo a ser fiel, ele está exortando o povo a ter esperança, uma esperança que depende da fidelidade de Jesus, mas como é que o sábado encaixa nisso daqui? Como é que o sábado vai acontecer dentro do livro de Hebreus? O sábado vai aparecer em um contexto muito específico. Quando nós vemos a ênfase em que o sábado vai ser construído, a gente entende um pouquinho melhor da ideia que Paulo teve para falar sobre o sábado. O sábado ele vai surgir imediatamente após a menção de Moisés como um servo fiel. Moisés era um servo fiel, Moisés foi fiel a Deus, mas Jesus é maior do que Moisés. O testemunho de Moisés é muito bom, mas o testemunho de Moisés não significa nada se não ajudar a gente a entender Jesus. Então aqui o autor de Hebreus, ao fazer essa relação com Moisés, ele começa a falar do êxodo. Então, o povo peregrinou no deserto, fazendo uma espécie de relação com uma espécie de êxodo que todos nós estamos passando. Assim como o povo peregrinou, nós também continuamos peregrinando. Nós somos libertos do Egito e estamos peregrinando em direção à terra prometida. A história do Antigo Testamento, aquilo que os israelitas experimentaram, continua acontecendo hoje conosco.
É o que o autor de Hebreus está dizendo. Mas aqueles que experimentaram a presença de Deus durante a peregrinação no deserto não foram fiéis, não retribuíram a fidelidade de Deus, não creram na fidelidade de Deus. Então Hebreus vai reunir vários eventos de Israel durante essa peregrinação lá no capítulo 3. Esses vários eventos de Israel que aconteceram na peregrinação deles, vai reunir e vai citar o Salmo 95. O Salmo 95 que diz: não entraram no meu descanso. Então, o pano de fundo no final dos 40 anos, que é a entrada do povo na terra prometida, o livro de Hebreus vai dizer: eles não confiaram em Deus. E por isso eles não entraram no meu descanso. Não entraram no meu descanso. E essa linguagem ela é importante porque Hebreus não diz que eles não podiam entrar na terra, porque eles entraram na terra. O povo de Israel entrou na terra, mas não entrou no descanso. Eles não entraram no meu descanso, que é o mais importante de tudo. Eles entraram na terra que eu prometi, mas eles não entraram no meu descanso. Então, nessa história do Êxodo, as pessoas vêm, Deus as liberta, Deus as guia, Deus as leva para a terra prometida, mas as pessoas não entraram no descanso de Deus. Então, quando o livro de Hebreus diz que eles não puderam entrar no meu descanso por causa da incredulidade deles, no capítulo 3, a ênfase que o pregador está dando aqui é a ênfase na ideia de que houve uma exclusão autoimposta dos israelitas ao entrarem na terra. Eles entraram na terra, mas não entraram no meu descanso. E o sábado é, portanto, introduzido nesse contexto de que o povo se autoimpôs a ideia de não entrarem no descanso de Deus. Agora, no início do capítulo 4, ao invés de ficar falando do Êxodo, o pregador ele volta até a criação, ele volta até Gênesis capítulo 2. E aqui o ponto de referência para a fidelidade de Deus ao povo, embora o povo não seja fiel, não é mais a libertação do Egito, mas é a criação. Então ele volta num ponto mais distante do que o Êxodo. Ele volta mais para trás, ele volta para o início da Bíblia. Então ele diz que o povo de Israel foi excluído do descanso de Deus, embora as obras de Deus tenham sido terminadas. Obviamente, falando de Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Então aqui o pregador está se referindo ao descanso sabático da criação em Gênesis e lembrando as pessoas de que quando a gente fala de fidelidade de Deus e a gente fala de sábado, a gente está falando de criação. E a fidelidade de Deus repousa no fato de Ele ser o Criador. Então a esperança do crente, a esperança de que o Deus do universo vai agir é porque Ele é o Criador. A fidelidade de Deus repousa no fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. E essa é a parte integrante do sábado, e vocês sabem, a gente está vendo isso desde o primeiro momento da série. E aí o texto de Hebreus diz assim: porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Então o sábado é apresentado aqui em Hebreus capítulo 4 como uma coisa muito conhecida das pessoas, como uma coisa que todo mundo sabia. Tem um argumento forte, central, e está tudo muito claro. E a referência ao sábado no livro de Hebreus, em todo o livro de Hebreus, não só o sábado, mas a todo o Antigo Testamento, são sempre referências positivas. O pregador em Hebreus ele não joga nada por terra. Em nenhum momento do livro de Hebreus, o pregador está dizendo: olha, aquilo do Antigo Testamento é ruim, aquilo do Antigo Testamento não serve para nada. Em nenhum momento ele está falando isso. Ele não fala que o Antigo Testamento é legalista, ele não fala que o Antigo Testamento é coisa do passado, coisa de gente doida. Pelo contrário, ele exalta o Antigo Testamento. Só que ele diz o seguinte: existe uma coisa maior do que tudo aquilo que vocês aprenderam. Existe uma coisa que vai além do que tudo aquilo que vocês aprenderam. Não é que eu estou corrigindo aquilo que eu mesmo ensinei a vocês. Eu estou apresentando para vocês uma nova realidade. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam sobre os pais de vocês, sobre as leis, sobre o sacerdócio, sobre o santuário, sobre o sábado, agora precisa ser vista por um novo ângulo. E esse ângulo é Jesus Cristo.
É através de Jesus, segundo o livro de Hebreus, que nós vamos entender o Antigo Testamento, que nós vamos entender a lei, que nós vamos entender o santuário, que nós vamos entender a fé. Então eles não entraram na terra prometida lá no passado, porque eles desconfiaram, porque eles não creram. Eles entraram, mas não entraram, porque eles não entraram no meu descanso. E aqui cria essa tensão. E aí o livro de Hebreus vai falar assim, olha, o pessoal até entrou com Josué lá na terra prometida. Entraram, eles conquistaram a terra. Dominaram, construíram casas, cidades, muralhas, mas eles não entraram no meu descanso. Isso está lá no Hebreus capítulo 4 também, verso 8. Então ele está indicando aqui, o autor de Hebreus está indicando que esse projeto todo de Deus de sair do Egito e ir até a terra prometida, ele se cumpriu, mas não se cumpriu porque a promessa não foi plena. Então, apesar do povo ter entrado, ter chegado na terra prometida, eles não chegaram e não entraram. É uma não chegada e uma não entrada. Isso vai aparecer, essa tensão vai aparecer em vários momentos no livro de Hebreus. E por que essa tensão vai aparecer? Porque apesar de terem chegado e entrado, eles não entraram no descanso. E essa tensão é um exemplo claro dessa articulação que o narrador, que o autor de Hebreus, o pregador de Hebreus, ele está fazendo. E essa tensão ela vai ser repetida, ela vai dar uma coerência temática ao livro de Hebreus do início até o final. Essa tensão do passado com o futuro, com o presente. E parece que corresponde à natureza ideológica que o autor tem em mente para aquele público que está ouvindo o sermão e para a gente hoje. Basicamente o que ele quer dizer, Israel no passado nunca realmente experimentou o plano de Deus para a vida deles. Israel nunca experimentou o que Deus queria para a vida deles. Israel nunca experimentou o projeto de Deus, nem sobre a terra, nem sobre o sábado, nem sobre a lei, nem sobre coisa nenhuma. Nem no Antigo Testamento eles experimentaram a presença de Deus. E nem hoje, vocês, na época de Paulo, e hoje nós, experimentamos plenamente a ação de Deus. Portanto, a experiência do sábado, desde Gênesis capítulo 4, a experiência de sábado desde o pecado, a experiência do sábado em Israel, a nossa experiência do sábado continua incompleta. Porque existe uma realidade que ainda não foi efetivada. E o autor do livro de Hebreus diz assim, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de todas as suas obras, como Deus descansou das suas. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ele não aconteceu, ele não acontece, mas ele vai acontecer, ainda resta. E aqui é interessante você notar as palavras que o pregador usa, porque ele podia ter usado uma expressão normal para descanso, ele podia ter usado catapauses, expressão grega catapauses. Mas ele não usa catapauses, ele usa um outro termo, ele usa sabatismos. Ou seja, o que resta não é um descanso qualquer, é um descanso sabático. E ao usar a palavra sabatismos, ele está remetendo de volta para quê? Para o sábado, para a criação. E Hebreus, então, esse pregador está construindo essa conexão entre a fidelidade de Deus, entre o sábado, entre o passado e entre o futuro. Por um lado, o sábado foi um farol. Por um lado, um sábado é a demonstração da fidelidade de Deus. Por um lado, o sábado nos remete a quem Deus é, o Criador de todas as coisas. Inevitavelmente, ao guardar o sábado, você lembra daquilo que Deus fez. Você lembra que Deus continua sendo fiel. Hebreus está invocando o sábado como uma forma de destacar que Deus foi fiel, que Deus continua fiel, mas ao falar que ainda resta um descanso, ele está dizendo que Deus ainda vai ser fiel. O sábado ele é evocado não somente para falar de descanso no sentido de obras, e vocês têm visto aqui,
durante toda essa série. O sábado é evocado para falar no sentido de fidelidade divina em Hebreus. Mas ele é evocado para falar de uma gama de coisas muito maiores do que isso. E a gente tem visto isso desde a série No Princípio em 2020. Em todos os episódios dessa série, Santuário no Tempo desse ano. O descanso de Deus envolve o quê? O reinado de Deus. Envolve o quê? O juízo de Deus. Envolve o quê? A justiça de Deus. Envolve o que mais? O amor de Deus. Envolve a graça de Deus. Envolve a plenitude de Deus. Envolve a plenitude de Cristo. Porque Jesus é a plenitude, Jesus é o Senhor do sábado. Então, sabatismos, ele apresenta para quem está lendo o livro de Hebreus uma nova realidade. Uma realidade que amplia o horizonte. Eu não estou só falando de passado. Eu não estou só falando de criação. Eu não estou só falando de justiça social. Eu não estou só falando de amor e de graça. Eu estou agregando ao sábado uma expectativa futura. Então, ao falar de sábado em Hebreus, ele não somente evoca toda essa gama de complexidade, de nuances que o sábado traz. Ele não fala somente do sábado em relação à criação. Ele não fala somente do descanso sabático em relação ao reinado de Deus. Mas ele diz para a gente, toda a realidade do sábado nunca se concretizou após o pecado. Ninguém, depois do pecado, viveu plenamente o sábado. Ninguém, depois do pecado, experimentou plenamente o sábado. Ninguém descansou. E é isso que está em jogo em Hebreus. Nenhum de nós experimentou plenamente o sábado. E hoje a gente vive essa experiência de não conseguir experimentar plenamente o sábado. O sábado ainda permanece. O sábado ainda vai ser experimentado. O sábado ainda vai ser vivido nessa plenitude. E Hebreus ele está olhando para além dos fatos narrativos e históricos sobre o sábado, sobre as coisas. E ele está dizendo, olha, a olho nu vocês parecem que veem alguma coisa, vocês parecem que estão vivendo alguma coisa da criação, mas não é. Vocês precisam olhar o sábado com outros olhos. Não com esses olhos exteriores, mas com olhos interiores. Vocês precisam ver no sábado mais do que libertação, vocês precisam ver no sábado a restauração final que vai ser garantida através de Cristo. E esse objetivo da restauração final ainda não foi executado. E é intencional que Hebreus faça isso. O sábado não foi implementado, o sábado não foi experimentado plenamente até hoje, mas a expectativa é de que ele vai ser. Jesus assegura, o pregador em Hebreus assegura, o sábado ainda vai ser experimentado plenamente. O evangelho da redenção já está presente no sábado desde a criação. Mas é através de Cristo que ele vai atingir o seu ápice. É através de Cristo que a obra do sábado que começou na criação vai ser concluída. Então Hebreus primeiro se volta para a experiência do êxodo, depois se volta para um passado mais anterior ao êxodo, que é a criação. Para então trazer uma base sólida, não só da fidelidade de Deus, mas da expectativa de que o Deus que reinou continua reinando e ainda vai reinar. E como é que eu posso ter a certeza de que Deus reinou, reina e vai reinar? Hebreus diz o sábado. Porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. O sábado é a certeza da fidelidade de Deus. Ontem, hoje e eternamente. E tem um outro eixo que se encaixa aqui que é muito importante, que é um eixo horizontal, que tem a ver com essa restauração final. O livro de Hebreus diz assim: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele.
Portanto, nada está completo nessa terra, nada está pleno nessa terra, enquanto Cristo não voltar. Ainda resta uma obra a ser concluída, e não é uma obra humana, é uma obra divina. E é nesse contexto de que ainda resta alguma coisa, de que ainda falta alguma coisa, que o autor de Hebreus vai nos apresentar talvez o texto mais conhecido de Hebreus, que é o capítulo 11. A lista das testemunhas fiéis. E esta lista é uma lista longa de várias testemunhas do Antigo Testamento que tiveram fé, que foram fiéis, mas que não viram a esperança final ser alcançada. Não viram as promessas serem materializadas. E eles, do passado, as testemunhas de Hebreus 11, passaram. E, infelizmente, muitos de nós no presente também passaremos. E não vamos ver as promessas se cumprindo. Não vamos ver a restauração ainda final. Vai demorar, talvez, sabemos. E todos esses heróis de Hebreus 11 morreram sem terem visto as promessas se cumprirem. Mas diz o texto de Hebreus que eles viram de longe, com os olhos da fé, e saudaram essas promessas. Diz o livro de Hebreus que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque, segundo o livro de Hebreus, quem fala como estrangeiro e peregrino nessa terra é porque almeja uma outra pátria. Almeja uma pátria celestial. Eles olham as coisas como estão. Eles olham a realidade do que é. E eles sabem que isso vai ter fim. Eles sabem que esse mundo vai chegar ao fim. Eles sabem que Deus não se envergonha de ser um Deus que vai trazer juízo. Um juízo baseado no amor. Mas que com certeza trará fim à opressão. Eles sabem que Deus preparou uma cidade que é diferente das nossas cidades. Eles sabem que Deus tem um plano diferente dos nossos planos. Todos esses heróis da fé que foram elogiados pela sua fé, morreram sem terem recebido o cumprimento da promessa. Morreram sem terem visto Cristo. Morreram sem terem visto o Messias vir. E muitos dos nossos queridos morreram sem terem visto a volta de Cristo. Nessas passagens de Hebreus, a esperança e a expectativa do sábado está sempre relacionada para o futuro. Está focada naquilo que ainda não se cumpriu. Está voltada para a cidade que ainda não veio, para a obra que ainda não foi feita, para o sábado que ainda não foi experimentado. E esta é a perspectiva do autor de Hebreus e do sermão de Hebreus e a nossa ainda hoje. Diz o texto bíblico, Hebreus capítulo 13. De fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O sábado do passado caminha pelo presente, na expectativa de um futuro. A aparente tensão entre o que foi e o que é gera em nós a expectativa de que haja um futuro, de que haja finalmente o cumprimento da promessa de Deus. E é essa experiência de ser um adventista. É a expectativa constante de que em breve Cristo voltará. E o sábado incorpora, o sábado engloba, o sábado é a experimentação dessa experiência. E essa ideia é muito bem explícita num texto que eu gostei muito, que eu li essa semana, de um teólogo, Craig Koster, que diz o seguinte: Hebreus postula uma simetria na atividade de Deus. Se a obra de Deus culminou em um descanso sabático no início dos tempos, Hebreus assume que a obra de Deus culminará
em um descanso sabático no final? Então aqui o sábado tem essa pintura escatológica. O sábado tem esse cheiro escatológico. O que é escatologia? É aquilo que se refere ao final dos tempos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele celebrou a criação aonde? No sábado. Quando Deus refizer todas as coisas com as novas criaturas, Ele vai celebrar aonde? No sábado. Toda a carne virá adorar o Senhor da nova criação, de sábado a sábado. Agora, todas as testemunhas listadas em Hebreus capítulo 11 tinham essa esperança de verem um cumprimento. E apesar de não virem esse cumprimento, permaneceram fiéis. Olha o que diz o texto de Hebreus. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não experimentaram, nós não experimentamos, mas o sábado nos lembra que nós experimentaremos. Portanto, o sábado não tem só uma direção do passado. A gente muitas vezes olha para o sábado como um passado. A gente viu nessa série que o sábado tem uma dimensão presente, porque tem a ver com justiça social, com a obra de Cristo, mas a gente vê em Hebreus 4 que o sábado tem uma dimensão futura. É graça ontem, é graça hoje, mas principalmente vai ser graça depois. O sábado é esse gostinho agridoce, porque ele é um antegosto do futuro. Ele é a esperança da solução do pecado, da solução de toda desgraça, da solução de toda opressão que a gente enfrenta. O sábado é o dia que a gente não olha só para quem fez. É o dia que a gente anseia por aquele que vai voltar e vai fazer todas as coisas. Sábado e a volta de Jesus estão completamente interligados, de acordo com Hebreus. Porque ao celebrar o sábado, eu celebro também a esperança, a expectativa da volta de Cristo Jesus. E hoje, meus queridos, não há nada mais importante do que esperança no mundo que a gente vive. Nada é mais importante que isso. Nada é mais importante do que a esperança de dias melhores. Nada é mais importante do que a esperança de um descanso para todo aquele que está cansado e oprimido. Quando a gente estuda o livro de Hebreus e quando a gente entende a realidade do sábado em Hebreus, a gente reafirma em nós o seguinte: todos nós que sofremos, todos nós que somos perseguidos, todos nós que somos oprimidos, todos nós que nos sentimos abandonados, todos nós que nos sentimos como aquele homem que caiu na mão dos salteadores, todos nós que nos sentimos sem esperança, todos nós que nos sentimos abandonados por Deus, para todos nós existe esperança de dias melhores. Para todos nós existe esperança por causa do sábado, porque aquele que fez vai voltar e vai refazer todas as coisas. Portanto, o livro de Hebreus diz: não desista. Não desista. Permaneça firme. Quando as coisas forem escuras, quando as coisas forem difíceis, no final de 6 dias, no 7º dia, você tem mais uma oportunidade de lembrar que tudo vai ter um fim. Não há noite que dure para sempre. E o sábado lembra a gente disso. Porque o sábado é a esperança de que você que sofre por causa da sua cor, você que sofre por causa da sua condição social, você que sofre por qualquer tipo de motivo de depressão, você que sofre porque foi abandonado pelos seus pais, você que sofre por causa da sua condição sexual, você que sofre porque não é aceito em nenhum lugar, você que sofre porque se sente excluído de tudo, e você que acha que Deus te abandonou.
O sábado é o dia que você precisa lembrar que Ele nunca te abandonou. E que em breve Ele vai ver e olhar nos seus olhos e dizer: vem aqui, meu filho, eu te amo. Isso não vai acontecer mais, porque agora você está comigo. Tudo que você sofreu passou, porque agora a gente está junto para todo sempre. O sábado é o dia da esperança de que nós vamos ver com os nossos olhos aquele que venceu todas as coisas, que apesar de humilhado, perseguido e oprimido, que apesar de morto violentamente, venceu por amor, por cada um de nós, por cada um de nós, por todos nós. Portanto, se você quer desistir, hoje não é o dia, agora não é a hora, porque em breve Cristo vai voltar a essa terra. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque, apesar de tudo, o Senhor nunca desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque esse amor é tão grande, Senhor, a despeito de nós mesmos, que o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer nessa terra. Que o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer nessa terra, por cada um de nós. E, Senhor, quando faltarem forças, quando a realidade for completamente desafiadora, pesada, difícil, que a gente encontre força no sábado, não pelas obras que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela esperança de que em breve Cristo Jesus vai voltar a essa terra. Que o sábado seja o lembrete semanal de não desistência. Que o sábado seja o lembrete semanal de perseverança. Que o sábado seja o lembrete semanal de que toda opressão, de que toda perseguição um dia vai ter um fim. Que o sábado seja a lembrança de que, embora a gente se sinta sozinho, abandonado, embora muitas vezes a gente se sinta injustiçado, o Senhor vai trazer justiça eterna. Nos dê essa esperança, nos renove essa esperança de finalmente um dia te vermos face a face. É o que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
que me feriu e não me acudiu quando chorei. Verei vivo quem sepultei, gente pra quem cantei. Ah, eu verei, verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crer. Verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crer sem ver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Para você que está em casa, aqui termina a nossa transmissão. Se você tem qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato aí com o nosso time das redes sociais. Nova Semente, uma experiência real com Deus.